Olá, tudo bom? Sou Miriam de Oliveira Montelo, mais conhecido como Miriam Montelo. E como muitos sabem, recentemente nós lançamos um livro, que é este livro aqui, que tem o título Quando o Filho se torna inimigo dos pais. Bem, eu quero te apresentar este livro e te falar o porquê deste livro. Alguns anos atrás, eu tive um problema sério com filhos adolescentes. Eu sei que pode ser o mesmo problema que você está passando. Então, em toda meio essa crise, todo meio essa turbulência, todo meio aquela situação que eu estava vivendo, e eu sempre fui uma pessoa que tive muita fé, sempre acreditei muito em Deus. Eu sabia que aquilo ia passar, mas no meio de toda aquela luta, chegou uma hora que eu simplesmente achei que não teria mais solução, não teria como eu passar aquela luta, porque a cada dia que passava, parece que ficava mais difícil ainda. E realmente estava ficando mais difícil. Pois bem, em meio a toda essa tempestade, toda essa luta que eu estava vivendo, todo esse terremoto que eu estava vivendo, um dia pela manhã, quando eu acordei, que eu sentei na minha cama, eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo. O que eu vou dizer aqui, para quem acredita, sabe muito bem o que estava falando. Quando eu sentei na minha cama, eu vi literalmente uma mão daqui para cá, estava com uma caneta um braço com uma mão com uma caneta, e disse para mim assim: olha, escreve o que eu te mandar. Bem, eu já era compositora de músicas, então eu pensei, é o meu ministério que vai levantar, vai vir uma música abençoada e amém, vai ser uma bênção, divisor de água no meu ministério. Só que não era por aí. Eu estava vivendo uma tempestade, um terremoto muito grande e eu não sabia nem por onde ir. E os dias foram passando e eu continuei orando e consagrando e colocando a presença do Senhor. Quando foi, de repente, outro dia pela manhã, quando eu despertei, eu ouvi o Espírito Santo falando para mim: você vai escrever um livro e o título dele vai ser Quando o Filho se torna inimigo dos pais. E agora você vai sair a buscar pessoas, testemunhos de pessoas que passaram pelo mesmo que você está passando e superaram. Você vai ouvir pais e você vai ouvir filhos. Bem, daquele dia em diante eu comecei a buscar. Fui atrás, coloquei na presença do Senhor, comecei a orar. E esse processo desse livro durou 3 anos e meio, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com este livro e a minha luta literalmente dobrou, aumentou. O problema central era, naquele momento, a adolescência do meu filho, que estava muito complicada. Menor de idade, trabalhava, tinha seu dinheiro, comprou motocicleta, logo apareceu um monte de amigos e começaram as bebedeiras. Se afastou da igreja e começou a beber. Bebedeira, volante, vocês sabem que não combina muito bem, e aí vem todas aquelas consequências. Acidente, ia buscar na rua, foi simplesmente uma tempestade. E eu escrevendo esse livro e passando por toda essa luta. Então você imagina como era a situação. Eu estava fazendo algo, mas assim, ao mesmo tempo que eu estava passando por aquela luta, do meio para o final deste livro, eu já estava muito mais madura, porque no momento que eu estava ouvindo testemunho de outras pessoas e contando as suas histórias para mim, e eu ia com um conversava, ia com o outro conversava, eu como mãe, eu fui amadurecendo e fui percebendo que o que eu passava não era o maior problema do mundo e que muitas vezes o problema estava em mim. Então, uma das coisas que eu fazia muito quando meu filho chegava em casa embriagado, alterado, eu ia confrontar com ele, porque eu queria que ele fosse exatamente o que eu quisesse. E só que, com ouvir a história das outras pessoas, eu fui vendo que não era bem assim. Então, o que acontece? Dentro deste livro, quando você lê este livro, você vai fazer como eu. Vai mudar os conceitos, vai tirar aquela visão fechada de muitas coisas que a gente acha que às vezes é a gente. E também você, filho, quando lê este livro, você vai começar a entender que pai e mãe também sentem dor. Então, este livro, quando eu terminei de escrever este livro,
eu estava uma pessoa mais madura, uma mãe mais inteligente, eu estava uma mãe com a mente mais aberta, eu estava completamente mais firme na presença do Senhor. E graças a Deus, quando eu terminei de escrever esse livro, o Senhor já tinha feito a obra na vida do meu filho, ele já tinha mudado o seu comportamento. Em meio a toda aquela tempestade, ele foi mudando, foi amadurecendo. E eu aprendi. Eu entrei nessa história, e na história de muitas pessoas, uma pessoa. E eu posso dizer para você que ao final desses 3 anos e meio, que foi o período que eu fui buscar as histórias para este livro, minha vida mudou. Eu entrei uma pessoa e saí completamente outra. Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus e agradecer a todas as pessoas que fizeram parte deste livro. São histórias lindas, são histórias fortes. Inclusive, o acordo que eles fizeram comigo foi para não exporem seus nomes, né? Eles aceitaram falar, contar suas histórias, mas nós colocamos um nome fictício porque tem histórias muito fortes, tem situações muito complicadas, mas são histórias que vale a pena você ler. São histórias que vão edificar a sua vida, que de repente vai quebrar esse paradigma que tem entre você e seu filho. Vai romper essa barreira que muitas vezes tem, essa indiferença que há entre você e seu filho, ou você filho com os seus pais. Eu digo para você que vendo histórias que tem aqui, você vai mudar essa ideia. E aqui são histórias contadas e tem alguns parentes feitos nessas histórias que são pareceres da psicologia, pareceres bíblicos, e também nós temos parecer do Conselho Tutelar. Então é um livro bem complexo e eu queria te convidar com todo carinho a você ler este livro. Eu garanto para você que muita coisa vai mudar na sua vida a partir do momento que você ler este livro. Com muito carinho, eu apresento este livro para você. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço.